Tudo bem? Como você está? Tudo bem? E com você? Tudo jóia, Aline. Bom, primeiro quero te agradecer. É um enorme prazer agradecer por você dispor do seu tempo, estar aqui conosco, né? Para que juntas possamos levar informação, né, à sociedade. E, em primeiro lugar, te agradeço, né? Quero agradecer a todos que estão aqui presentes também, as pessoas que estão entrando, que vão estar conosco. Eu sei que muitos talvez não consigam estar nesse momento, mas posteriormente essa live vai ficar gravada aqui e também vai ser colocada no nosso canal do YouTube, né, Silvia Bose? Eu vou colocar os links aqui daqui a pouco para vocês. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa data, né? Dia 18 amanhã, que é dia do orgulho autista, que é um dia de conscientização mundial, não é, Aline? Exatamente. É um- Né? É um dia em que nós, autistas, né, e mães atípicas, devemos ter orgulho, mas não do transtorno em si, mas da pessoa, do ser humano que está aí por trás, né, do transtorno. E essa data é tão importante porque a gente evidencia a importância de conscientizarmos, né, a toda a sociedade para que de fato nós tenhamos aí um olhar de acolhimento, um olhar de respeito, né, que é o que a gente merece. Exatamente. Então, hoje o tema da nossa live, né, Aline? Quando eu conversava com a Júlia, quero agradecer aqui antes também a toda a equipe, Bárbara, Júlia, Juliana, Larissa e todo o time Potência, que também me ajudou, né? E que fica nos bastidores a minha família, minhas irmãs, minha mãe, sogra, esposo, principalmente, porque sem eles eu não conseguiria estar aqui fazendo esse movimento lindo junto a você. Então, meu muito obrigado a todos. Está aqui, ó, a Lindes entrou, a querida colaboradora falando conosco. Muito obrigada, querida. Você é uma bênção. E esse movimento, de fato, ele é importante para a gente quebrar barreiras, né? Tirar estigmas de doença, olhar, enxergar o autismo como doença, como uma condição, e sim que existe todo um espectro por trás disso. Trazer um pouco da sua história de vida, de como você começou, dos impactos que você vem construindo de forma positiva e significativa frente à sociedade, Aline, que o seu trabalho é incrível, é lindo. Tem muito amor por trás de tudo isso. E eu acredito, Aline, que é claro, a teoria ela é fundamental, ela é super importante, ela é a linha de base, mas a teoria associada à nossa prática, ao amor, ao respeito, elas é que constroem todas essas linhas de base para que a gente consiga dar continuidade através de informação, informação à sociedade. Então, hoje a gente tem muita coisa boa, né, muitas informações relevantes aqui para trazer. E nós estávamos conversando um pouquinho antes, nos bastidores de entrarmos aqui, Aline. Eu quero que você gostaria, né, que você se apresentasse um pouquinho, Aline, falasse um pouco do teu trabalho, de como o autismo chegou na sua vida, né, da maternidade atípica e de tudo isso que você desenvolveu com a chegada do diagnóstico, também para a sua carreira profissional. Então, por favor, Aline, faça as honras. Ô Silvia, agradeço imensamente o convite, estou muito honrada em partilhar este momento com você, né, para que juntas possamos aí disseminar informação de qualidade com uma mistura de amor, de prática, né, de ser mãe, né, de exercer a maternidade. É, bom, eu recebi
o meu diagnóstico tardio, né? E ele veio aí através do meu filho. Eu sou servidora pública do Detran, aqui do Distrito Federal, Departamento de Trânsito, né? E lá eu trabalho na educação e desenvolvendo vários trabalhos, vários livros infantis, né? Desenvolvi o programa de literatura infantil lá e levando a educação de trânsito, né? Mudando o cenário, tornando o trânsito mais seguro, o que tem tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvo hoje também, fora do Detran e dentro do Detran, que é relacionado ao autismo, né? Então foi tudo muito junto, aconteceu tudo muito junto, né? Foi a partir do diagnóstico do meu filho que uma pessoa da escola, uma orientadora, teve esse olhar. Dele foi tardio também, foi aos 6 anos, teve esse olhar e fez um encaminhamento para uma neuropsicóloga e daí foram iniciados os testes, né? E a partir daí veio a pandemia, então foi bem no final de 2019, veio a pandemia, então prorrogou bastante. Essa prorrogação durou por cerca de 2 anos, então a gente só concluiu o diagnóstico dele em 2022. E com o laudo dele, eu recebi o encaminhamento do meu, né? A neuropsicóloga disse: mãezinha, você quando entrou no meu consultório, eu já percebi logo várias características, né? Eu desconhecia o autismo. Na verdade, eu tinha o estereótipo que a maioria da sociedade tem hoje, que é aquele autista nível 3 de suporte, que não é não verbal, né? Então, eu também tinha essa visão, por isso nunca percebi nada por desconhecimento. Daí a importância de realmente levarmos informação de qualidade. Então, foi só a partir desse indício que eu comecei a estudar, né? Fui a fundo e hoje consigo desenvolver um trabalho relacionado à escrita, trazendo a representatividade aí e disseminando informação de qualidade para ampliar a conscientização. Eu quero que você fale depois um pouco mais do seu trabalho, Aline, mas falando aqui um pouco sobre a nossa história, né? Sobre a maternidade atípica, eu também, na verdade, descobri o diagnóstico diferente um pouco, da sua perspectiva precocemente. Hoje eu posso dizer que isso foi um grande divisor de águas na vida no desenvolvimento da minha filha. Hoje, além de mãe atípica, eu sou fundadora e CEO da Potência Desenvolvimento Infantil, né, onde eu, junto a a minha rede de apoio, que eu chamo de rede de apoio, os colaboradores que fazem parte desse time, eles não são apenas colaboradores. Eles são a minha rede de apoio, porque é através deles que eu consigo ajudar outras famílias. E sem eles, eu jamais sozinha. Então, esse nome, inclusive, Potência, ele foi pensado e desenvolvido com muito carinho, porque somos potências. Juntos somos potências. Sozinha, eu jamais seria e conseguiria atingir vidas, né? Levando conhecimento, propósito, me debruçar junto à inclusão. Então, eu ressalto sempre sobre essa parte que, mais do que colaboradores, são a minha rede de apoio, né, que ajudam as nossas crianças. Então, fazem parte da minha família. Eu digo que são grandes amigos, né, que Deus colocou na minha vida, e, claro, com muito empenho também, muito amor, dedicação. E só que no início eu não fazia ideia que ia trabalhar com isso. E eu não vou falar muito, estender da minha história, mas a mensagem que eu deixo hoje aqui, junto ao seu relato, associado à minha experiência, não só como mãe atípica, também dentro da minha visão e na minha prática profissional no dia a dia,
papais, mamães, profissionais da saúde, da educação, né, que vêm se especializando dentro da área com relação a transtornos do neurodesenvolvimento, psicodiagnósticos, né? São tantos transtornos que não dá para fazer tudo. Então, quando a gente fala de psicodiagnóstico, hoje a gente prometeu aqui falar um pouco mais de mãe para mãe, né, na nossa prévia, mas é humanamente impossível você dividir isso. É falar de mãe para mãe, mas trazendo um pouco de conhecimento científico, né? De conhecimento Isso. técnico. Então, quando a gente fala sobre, você falou agora da escola, por exemplo, do diagnóstico da escolinha que te sinalizou a importância da capacitação junto aos profissionais da saúde e da educação nessas duas vertentes. Então, quando a gente voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala de psicodiagnóstico, de transtornos do neurodesenvolvimento, só a nossa formação de base, ela não consegue trazer um alicerce para que a gente possa avaliar. Então, é preciso especializar, especializar. E uma das coisas que eu falo aqui, impulsiono, essa é minha rede de apoio, e a gente tenta aqui proporcionar, né, dentro das nossas possibilidades, investindo nos nossos colaboradores em especialização, porque é através da especialização que a gente vai conseguir atingir um número maior de vidas, mas sempre de forma ética, respeitosa, com consciência. Então, é importante, quanto antes, hoje, como mãe, quanto antes papais e mamães perceberem sinais, mesmo que sutis, busquem ajuda. Não significa que esses sinais eles sejam reflexo de um diagnóstico, mas se nós já podemos intervir precocemente para que essa criança, para que a gente possa conseguir sanar os atrasos, isso já vai impactar não só no desenvolvimento da criança, mas em toda a família, porque um diagnóstico de autismo, ele impacta o nosso emocional, a nossa saúde mental e todo um construto familiar. E aí, em paralelo a isso, quando também olhando por um outro lado, não como mãe, como profissional da saúde, da educação, a responsabilidade do profissional ele se especializar para que ele possa de fato conseguir abarcar uma família com respeito, amor e responsabilidade, para que esse diagnóstico ele possa ser o mais assertivo possível. Então, eu acho que dentro da nossa conversa, o que, que eu percebo como mãe, o quanto antes a percepção dos sinais, e como profissional, o debruçar em aspirar conhecimento associado ao amor para que a gente possa contribuir com a sociedade, né? Acho que essa é a dica de hoje, Aline. E eu descobri o diagnóstico da minha filha com 1 ano e 4 meses. Isso me ajudou bastante em todo o processo. Diferente de algumas famílias que eu recepciono aqui na clínica, onde o diagnóstico acaba sendo tardio. E muitas vezes esse diagnóstico ele vem com a busca pelo filho e posteriormente o pai ele se reconhece através de sinais sutis. Porque a gente sabe que o diagnóstico ele não é só clínico, ele tem uma série de checklists, instrumentos, onde eles precisam, a criança e a família, ela precisa perpassar por todo esse processo de forma cautelosa. E às vezes as famílias elas chegam tão ansiosas por um diagnóstico que e não conseguem entender que nós precisamos respeitar cada etapa para que ele seja assertivo e com muita responsabilidade, né, Aline? E aí, depois desse diagnóstico, como é que foi para você recepcionar esse diagnóstico, Aline? Só ressaltando o ponto sobre a capacitação dos pais, né? O quão é importante a gente perceber qualquer atraso ali no nosso filho, né? E inclusive contestar ali o pediatra, sabe? Porque muitas vezes o próprio pediatra
ele não tem o conhecimento sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, o que dificulta ainda mais a precocidade do diagnóstico, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Como eu desconhecia como mãe, a pediatra desconhecia, então a mãezinha está dentro do tempo dele. E eu já percebia que ele era diferente, ele tinha vários atrasos ali, bem visíveis, inclusive motores, né? Ele demorou muito para andar, mas aquela bela frase, né? Não, toda criança tem seu tempo. Então, mães, pais que estão aqui conosco hoje, não acreditem nessa frase, né? E a qualquer, se perceber qualquer diferença aí no seu filho, busque um profissional que tenha capacitação, né? Mas, bom, receber o diagnóstico, muitas famílias vivenciam o luto, né, Silvia? Eu não vivenciei esse luto, porque eu Ótimo. queria tanto, eu queria tanto ferramentas para que eu pudesse ali auxiliar o João, né, o João Vitor, para ele não passar tudo aquilo que eu tinha passado, né, por todas as dificuldades, por todos os rótulos, os bullying que eu sofri lá atrás na infância, todas as dificuldades. Então, eu precisava de ferramentas. Então, eu fui atrás de estudo e mergulhei é, em busca de conhecimento para que eu pudesse, sim, auxiliar o meu filho. Não só deixei nas mãos dos profissionais, do médico e outros terapeutas, né? Mas eu quis ter esse conhecimento para que eu pudesse também, além de auxiliá-lo, a trazer um auxílio a mim mesma, sabe? E para mim, né, foi libertador. Eu pude me desvencilhar de vários rótulos que eu mantinha ali presos em mim, né? Sim. Carreguei muitos traumas por causa disso. Pude tirar as máscaras, ser quem eu sou em essência hoje, sabe? Então, isso para mim, eu já estava num processo de autoconhecimento, em busca desse autoconhecimento, né? Dessa evolução como pessoa, como ser humano. E esse diagnóstico foi peça fundamental para que eu pudesse realmente enxergar quem eu sou, a Aline, em essência, sabe? E isso para mim foi tão prazeroso e poder entender as minhas limitações, os meus comportamentos, as minhas estereotipias, tudo aquilo que eu fazia inconscientemente, né? E que causava tantos transtornos e tantos olhares estranhos. Então eu tinha que me conter o tempo todo e isso era sufocante, é, era devastador, sabe? Então essa foi a melhor parte para mim de receber o diagnóstico. Que depoimento. Que depoimento, Aline, porque isso é um tema extremamente relevante, social, onde é muito debatido, principalmente na atualidade. Nós sabemos que existe um número maior de diagnóstico preconizado em meninos. Para tanto, na vida adulta, o lidar com esse tipo de descoberta é um desafio. Então, o que que acontece? Cientificamente, muitas pesquisas comprovam que o diagnóstico nas mulheres ele é um pouco mais dificultoso por conta dessas questões de conseguir driblar, mascarar para os outros. O que que eu preciso? Como eu preciso me manter socialmente dentro de padrões? E isso acaba sendo uma autoagressão, né? Então, eu imagino o grande desafio que foi para você durante esse percurso todo. O chegar do diagnóstico, ele trouxe várias definições. Agora eu posso ser quem eu sou. Eu entendo aquilo que causa, né, determinados aspectos e comportamentos. Então,
esse relato seu, eu entendo que também ele traz um movimento de encorajar mulheres que talvez tenham esse tipo de dúvidas Uhum. e que possam busquem, porque nós vamos conseguir, com essa busca, sanar questões de saúde mental, Exatamente. psicossociais. Então, olha a importância de você trazer esse tipo de conhecimento para a sociedade. Eu só tenho que agradecer, porque é uma grande oportunidade de também nós aprendermos, né? Associarmos toda a teoria junto à prática e ver que esse movimento ele faz sentido. E aí, quando você pontuou, voltando aqui só um pouquinho na questão do pediatra, eu recepciono muitas famílias que, infelizmente, elas se posicionam dessa forma que você citou. Olha, eu fui ao pediatra, porque é tudo que nós queremos escutar, né? Ela não tem nada, ou ele não tem nada, é uma questão de tempo. Essa é uma frase que você colocou que eu geralmente eu faço uma referência em todas as palestras e treinamentos. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, nós aqui, né, o time Potência, nós ofertamos treinamentos, capacitações e atuamos diretamente para empresas, para profissionais da saúde, da educação, e nós atuamos também com projeto social. Então, essa é uma frase que eu geralmente destaco. Cada criança tem seu tempo. Eu trago essa reflexão para o público justamente digerir isso. Ora, se nós temos os marcadores biológicos do desenvolvimento que vão nos nortear, né, sobre cada etapa e cada marco que a criança perpassa, será que cada criança tem o seu tempo? A minha filha, por exemplo, falando como mamãe atípica, junto ao diagnóstico, ela também, embora perpassasse por todos os marcos, ela apresentou atrasos significativos. Por exemplo, com 1 ano e 5 meses, ela não andava, ela tinha hipotonia dos membros inferiores. Só lá na frente eu fui descobrir que ela tinha um afastamento no cerebelo. Então, é nessa parte inferior do cérebro que coordena os membros inferiores, motores. Então, a gente vai fazendo uma junção e um quebra-cabeça ao longo de todo esse percurso. E aí, o pediatra que chega e não valida isso, olha, ela não está atingindo determinados marcos, eu estou percebendo que ela não faz contato visual, ela não aponta, ela não balbucia com 2 anos, tem um atraso de linguagem e uma série de outras características comportamentais. E ele diz: calma, mãe, cada criança tem seu tempo. Peraí, isso é desrespeitoso demais. Mas tudo bem, ele não é um especialista da área. Então, que esse pediatra ele encaminhe para um especialista da sua confiança para que possa ser feito um diagnóstico e descarte todas as hipóteses que ele pode ir passando na área clínica, cada um na sua área, ok. Mas o trabalho em conjunto, sem que o tempo passe e que não, tudo bem, com 4 anos ele vai falar. Existem casos e casos, mas se a criança ela não atinge determinados marcos, alguma coisa dentro desse cérebro está disfuncional e a gente precisa entender o que é isso. É audição? É neurológico? O que está acontecendo que a criança não atingiu isso? Até para que a gente possa dar continuidade e promover esse desenvolvimento de forma saudável, né? Então, para complementar essa sua fala, que é extremamente pertinente. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que eu separei aqui dentro, fui anotando. Se você pudesse voltar lá no início, Aline, tá? O que você gostaria que alguém tivesse te dito lá no início? Eu sei que Ah, não volta no tempo, né? O tempo é crucial para tudo. né, Mas, eu queria que alguém tivesse percebido esse, essa diferença do neurodesenvolvimento do meu filho lá atrás, porque hoje a gente sabe que cada vez mais precocemente os diagnósticos podem ser feitos, né? Então eu queria que alguém tivesse percebido, né? Ou que eu tivesse esse conhecimento, tivesse buscado, alguém tivesse
notado, né? Ô, mãezinha, percebe isso, tá diferente, sabe? Então, por isso que eu digo que os pais, eles precisam entender aí um pouquinho do desenvolvimento funcional do seu filho, né? Inclusive nas cadernetas, aquelas cadernetas de vacinação, tem lá alguns marcos, né? Exatamente. Que e muitas mães não E não leem acompanha. e não acompanham e confiam cegamente no seu pediatra. Eu não estou aqui dizendo que Sim. não é para confiar, tá, gente? Mas eu acho que nós podemos sim ter as nossas opiniões, sabe? E se a gente conseguir perceber qualquer diferença, que busque um profissional que fale com o pediatra, que ele encaminhe, e se ele não encaminhar, que você vá atrás de outros profissionais, né? Então eu queria que alguém tivesse, sim, me cutucado lá atrás. Que relato, Aline. E aí, a Aline, só para falar um pouquinho aqui, a Aline, ela é escritora, além de hoje o seu diagnóstico, né, ser mãe atípica, autista, ela é escritora e ela tem uma surpresa aqui também para deixar, que ela vai falar depois, explicar dos livrinhos dela, os livros infantis que são lindos, vai falar como é o processo de aquisição, é, e principalmente, eu posso dar o spoiler, Aline? Pode? Posso? Eu fico ansiosa para isso. São todos gratuitos, gratuitos. É uma excelente ferramenta e um instrumento educativo para que os profissionais da saúde, educação, mamães, acompanhantes terapêuticas, mediadoras, elas possam adquirir de forma gratuita. Inclusive, antes aqui, eu pedi à Aline também para compartilhar esses materiais que ela fez com, né, de forma graciosa lá no nosso canal do Instagram de desenvolvimento infantil. E também vou deixar todos os links no canal do YouTube, porque essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. E aí, conta pra gente agora, Aline, um pouco sobre a sua escrita, esse processo de desenvolvimento da escrita como ferramenta de inclusão. Como tudo começou? Fala um pouco pra gente. Bom, a minha paixão pela escrita é desde criança, né? E ela veio por eu não conseguir aprender da forma tradicional na escola. Então, a minha mãe pegava ali a matéria e me ensinava em formato de contação de história. Então, eu sempre fui apaixonada por livros e juntei essa minha paixão e trouxe, né, para a prática, para estar desenvolvendo algo que realmente fizesse a diferença. Então, eu lia com meu filho e percebia que estava faltando alguma coisa ali, né? E eu já escrevia sobre educação de trânsito e meu hiperfoco é em animais, meio ambiente, né? Tudo relacionado ao planeta. Então, eu escrevo sobre isso também, porque muita gente acha que eu só escrevo sobre o autismo, né? Mas não, meu hiperfoco é em animais, Eu vi, abrindo um planeta. parênteses, eu vi isso no vídeo seu, né? O último vídeo que eu estava vendo, baixando os livrinhos, e eu vi você relatando. Você falando, eu escrevo porque o meu hiperfoco é em animais. E Em aí, animais. esse é um outro comportamento, é uma característica que as mamães podem ficar atentas. Aquelas crianças que às vezes apresentam determinados sutis e têm um hiperfoco em determinados temas e podem até passar ali Horas, horas. horas escrevendo, manuseando, brincando, né? Aqui na clínica eu tenho pequenininhos que têm hiperfoco em alimentos, em comidinhas, em blocos de Lego, em massinha. Então, é importante nós ficarmos atentos e nós sabermos utilizar esse hiperfoco de forma benéfica, remodelando esse comportamento. Olha que lindo que você me falou. Você praticamente é, é, fez esse debruçar do hiperfoco para algo de construção frente, não só o seu filho, mas de forma social, impactando de forma global. E como é que foi a criação
disso, Aline, de todo esse trabalho lindo? O primeiro que é sobre autismo, né? Eu escrevi para o Detran. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, que é esse aqui. É autismo com um novo olhar, é possível amar o autista no trânsito. Então, eu que, inclusive, o personagem é o João, que é meu filho, Que é o seu filho, é o meu João. filho, isso, Lindo. João. E eu quis trazer, unir as duas frentes, né? A educação de trânsito e a conscientização sobre o autismo. Então, de forma bem lúdica, ali tem várias características, né? Como é um personagem real, então trouxe várias características do João, que estão presentes dentro do diagnóstico, do manual diagnóstico, inclusive, né? Do DMS-5, para trazer baseado em evidências, né, científicas, toda essa construção. Então, eu iniciei com esse, que eu escrevi para o Detran. Em seguida, eu escrevi Sou Diferente. E daí, tem lugar aí para mim, que eu escrevi em parceria aqui, ó, com a OAB, aqui do Distrito Federal. Inclusive, esse foi aprovado pelo Ministério da Educação. Então, ele está na plataforma do MEC, para fazer o download gratuito também lá na plataforma. E esse Sou Diferente, e daí tem lugar aí para mim, ele é muito especial porque esse título foi o grito que eu não pude dar lá atrás, quando criança, né? E gritar para todo mundo, sou diferente, e daí, né? Tem lugar aqui para mim, sim. Então, eu quis trazer esse título para que cada criança possa dar esse grito aí de libertação e ser quem ela é, né, para que ela não cresça tendo que utilizar máscaras assim como nós adultos tivemos que utilizar para se manter em sociedade e ser aceito, né? E essa foi a segunda obra. A terceira obra sobre autismo foi Inclusão dentro e fora do coração. Eu escrevi para uma empresa que administra 60 shoppings pelo Brasil e ela fez uma campanha no Abril Azul e distribuiu gratuitamente aí. Também fez parcerias com clínicas que muitas delas estão dentro dos shoppings, né? Então foi bem bacana essa campanha. E o último agora eu escrevi para o Ministério de Portos e Aeroportos, que é inclusão dentro e fora do avião. Bom, esse eu fiz para um programa muito especial do Ministério. É o Programa de Acolhimento das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. E dentro desse programa, além dessa cartilha, que está super lúdica, com várias informações necessárias ali para se fazer uma viagem tranquila, o Ministério ele vai capacitar toda a rede aeroportuária e ele vai instalar até 2026 cerca de 20 salas multissensoriais em todos os aeroportos, né? E a gente sabe da importância da previsibilidade, de ter um local com baixa iluminação, com acústica apropriada ali, para quando nós autistas entramos em crise, nos desregulamos, né, Silvia? Então, esse projeto ele é fantástico e ele é de um impacto estrondoso que vai beneficiar inúmeras famílias atípicas. Estou muito feliz de ter participado. Eu também fico muito feliz com tudo isso. Que relato, que honra, né? Eu vou repetir isso várias vezes porque isso é conhecimento, isso é jorrar de forma latente conhecimento para todos nós. Então, e nós estávamos falando aqui dois pontos, né, que eu considero de suma importância, Aline, nós citarmos antes aqui dessa live, quando nós conversávamos, nós também trouxemos dois pontos. Todos os personagens dos livrinhos, eles são personagens Reais, reais, são reais, que você se reais. baseou. Então, isso é fantástico, porque
tem a contribuição e a colaboração de personagens reais. E esse, principalmente o último, onde você fala sobre as salas nos aeroportos, que são salas controladas sensorialmente, né, para que as pessoas que estão dentro do espectro, elas possam se autorregular, ter esse movimento, né, de equilíbrio emocional. A gente estava falando de um trabalho, Aline, nós nos conhecemos por conta dos livros. Eu fiz questão de divulgar, né, no Instagram todos os livros, e aí ela falou um pouco da história dela e do Detran, onde ela atua diretamente, né? E também falar um pouco da minha contribuição junto ao Detran, que foi algo que acabou também unindo esse nosso propósito, porque eu passei durante um ano, período de um ano, contribuindo de forma voluntária. Para que fosse feita a sala sensorial junto à equipe de engenharia do Detran, na Francisco Bicalho. Então, hoje, além do atendimento, nós montamos uma sala, o Detran montou com toda a minha colaboração, meu debruçar, desde mobiliário, a instalação de materiais, e a gente sabe o quanto é relevante e importante locais específicos dentro de estabelecimentos, aeroportos, empresas, locais públicos, para que as pessoas que estejam não só dentro do espectro, mas também de outros transtornos do neurodesenvolvimento, e aqui eu vou abrir um pouquinho, acolhendo também, né? Nós temos vários outros transtornos que nós sabemos que também existe essa necessidade, além dos autistas, do TEA, que tenham esse local de autorregulação, né? Então, a gente sabe da importância desse movimento. E hoje, a Aline também disse que, inclusive, já testou uma das salas, não foi, Aline? Teve esse privilégio. Sim, tive esse privilégio, foi no aeroporto de Congonhas, né? Estava voltando de um congresso de 3 dias, então eu estava muito sobrecarregada e foram os melhores 40 minutos da minha vida, né? É, então, realmente funciona, né? Eu pude comprovar ali na pele, né, que funciona. E a gente sabe da importância de se manter equilibrado, né? E para a criança, se para nós adultos é difícil, você imagina para a criança que ainda não tem a maturidade necessária, né, para estar mantendo esse equilíbrio. Então, ela passa pela sala antes de decolar, porque essa espera é uma espera muito grande, né? O processo de uma viagem de avião, ele é muito demorado, né? Então, mesmo a mãe traçando tudo ali, mostrando para a criança como é que vai funcionar, mesmo assim é desgastante. Então, essa sala realmente ela auxilia muito e a mãe não um acolhimento para a mãe também, porque a criança estando bem, a mãe e o pai, né, vão estar também. Então toda a família consegue seguir, chegar ao seu destino, né, passando por uma experiência boa e não um desastre como é na maioria das vezes, né, que a criança está desregulada e os pais estressados, enfim, tentando conter ali, e a gente sabe que as pessoas não Uma entendem exposição, né, Aline, que acaba sendo uma exatamente. exposição com tantos distratores, porque só pegando um gancho aqui, né, da sua fala, quando nós programamos uma viagem, a primeira coisa que vem na cabeça é que essa viagem vai ser maravilhosa, que vai dar tudo certo, que vai ser prazeroso, ou pelo menos essa é a intencionalidade. Só que dentro desse percurso, a gente vai lidando e é, é, nós vamos notando
vários desafios dentro desse percurso, distratores, sobrecarga sensorial, tempo de espera, pessoas que não sabem lidar, exposição da criança quando está desregulada, com várias hipóteses dizendo que olhares, né, diferenciados, De como, poxa, mas que julgamento. criança, de É. julgamento, que Uhum. criança birrenta, que mãe que não tem controle, porque o nosso cérebro ele tende a ir do ser humano justamente pelo lado negativo, ao invés de, será que aquela mãe precisa de ajuda? Será que eu consigo? Né? E aí, agora você só para fazer, trazendo aqui uma experiência particular que eu vivi, contei até no último treinamento, né, com as potências, com as nossas, com a minha rede de apoio. É, eu estava num shopping passeando. Minha irmã chegou para mim, a mais nova, a caçula, e disse assim: Irmã, eu quero que você saiba a comida que eu mais gosto. E você não sabe, porque você vive correndo, a sua vida é uma correria, e eu quero meu aniversário de presente que a gente possa almoçar juntas. E eu falei: tá bom, chama a mamãe, vamos. Levei Valentina, meu sobrinho, e fomos. Ok. A rede de apoio minha foi. E aí nós almoçamos, foi ótimo, né? Eu descobri que a cor dela preferida é rosa, ela descobriu que a minha cor preferida é branca, e assim caminhamos. Estávamos saindo do shopping e uma criança, um pai, segurando uma criança de cabeça para baixo, em crise ali, comportamental, e instintivamente eu falei: espera aqui, família. E a minha irmã virou para mim e falou: o que que você vai fazer? E eu: espera aí um instantinho. Aí fui à frente e peguei e falei: que ajuda? De forma muito respeitosa. A criança chutou o óculos do pai. Nisso a mãe veio próximo, a mãe com uma barreira grande. O que que é? Tá olhando? Eu falei: não, eu sou mãe atípica. E aí ela já parou de falar. Sou professora, minha mãe de longe, ela é especialista da área, ela vai ajudar, ela vai ajudar. E aí eu só ouvia, né? E abaixei ali, conseguia, de forma muito cautelosa, de forma respeitosa, auxiliar aquela família, onde por 2, 3 minutos aquela criança levantou, eu fui fazendo um movimento, até conversei outro dia com uma grande amiga minha, e que toca as coisas na nossa nova unidade agora, né? Que depois eu vou falar para vocês que nós agora vamos para a terceira unidade da clínica. Nós temos no Shopping Carioca, em Vicente de Carvalho, nós temos uma unidade em Campo Grande, e agora, mais à frente, nós estamos finalizando e vamos inaugurar a nossa unidade em Jacarepaguá, na freguesia. Então, estou muito feliz com isso. Ela está aqui conosco hoje, agradecer a ela. Então, eu estava trocando, né, porque ela é fera nas questões sensoriais e, enfim, ela é da área, tem um conhecimento vasto, tem integração sensorial, também certificação internacional. Então, toda a troca com as potências é um aprendizado. Então, agradecer a ela também, né, que entrou para a família para somar e levar conhecimento junto ao esposo dela, então, grande prazer. E aí, essa criança levantou, voltando aqui, retomando, e foi. E a mãe saiu me agradecendo, falando: qual é o seu cartão? Me dá seu número. E eu: tira ele daqui, tira do ambiente. Eu só queria que Uhum. essa criança, após se reorganizar, então, todo esse movimento de shopping, distratores, sobrecarga sensorial, estímulos. Imagina trazendo esse paralelo que eu vivi aqui, né, para uma viagem. Então, você se organiza, você se programa, você pensa que, né, dentro das possibilidades tudo vai dar certo. Então, nesse momento, uma sala sensorial para acolher, onde a gente vai trazer ali previsibilidade, reorganização, conforto, Aprendizado, porque tem as aprendizado. cadeiras que simulam dentro do avião. Aprendizado, então Muita ele vai ver como é. coisa. Para as crianças, adolescentes e adultos,
autistas e para os seus familiares. Isso Exatamente. também é importante. Esse ponto é importante. Adultos autistas, né? Então, não é só para crianças, é para a família inteira Exatamente. do autismo. Aline, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Hoje, quais são os principais desafios que você enfrenta como mãe atípica? O João entrou na fase da pré-adolescência, né? Fez 12 anos. Então, por si só, a adolescência já traz muitos desafios, né? E ele é nível 1 de suporte, então ele tem toda a questão do emocional não bem estruturado, né? Então, transtorno de ansiedade generalizado, né? Tem as comorbidades associadas, o que dificulta um pouquinho, né? O TDAH também. Então, toma medicação para o TDAH, fica muito ansioso, dá crise de ansiedade, aí tem que tomar um para equilibrar. Então, assim, o maior desafio que eu estou tendo agora é para trazer ferramentas para que ele consiga se autorregular, né? Quando ele iniciar essa crise de ansiedade, a escola por si só já traz, né? Eleva o nível de estresse, causando muitas crises. E graças a Deus eu sou muito feliz porque na escola dele tem pessoas lá que conseguem auxiliar no momento de crise, né? Senão a todo momento a gente precisa estar indo na escola buscar, enfim. Então o desafio maior agora é tratar trazer ferramentas para que ele consiga de fato por si só se autorregular, sabe? E um ponto importante é que as pessoas ainda rotulam, né, o nível 1 de suporte como leve, né? E essas questões é, de ansiedade, elas são invisíveis, então as pessoas não conseguem ter a dimensão. Eu falo ansiedade, depressão, tá? Nessa fase também é Sim, muito comum essa sim. associação, né? Então, esses desafios invisíveis, né, acabam trazendo ainda mais olhares julgadores, enquanto ele só precisa de oi, tá tudo bem, Acolhimento. posso te abraçar, né? É só isso que precisa, né? Um acolhimento até ele se autorregular, sabe? Isso é de suma importância. Até trazendo hoje uma experiência de mãe para mãe, né? Aqui, esse é o tema, de fato. A Valentina, os comportamentos mudam. E eu vejo isso na prática clínica com as crianças e também vejo isso dentro da maternidade. Então, por exemplo, sensibilidade auditiva é um comportamento que a Valentina, ela, durante a sua primeira infância, né? Hoje ela está com 7, vai fazer 8. Então, a gente pode dizer que essa primeira infância, que é de 0 a 6 anos, ela já perpassou e ela está migrando, transitando, saindo da primeira infância, né? Então, era um comportamento que dentro da primeira infância ela nunca apresentou. E agora, nessa transição para a infância, saindo da primeira infância, ela vem apresentando. Então, os comportamentos, eles mudam. Nós precisamos entender isso. Ah, meu filho, ele tem esses e esses comportamentos na primeira infância. Isso não significa que eles vão perdurar a vida toda. Eles vão ser superados, podem ser superados com as intervenções, mas também podem surgir outros comportamentos e isso ir mudando e migrando. Então, aquilo que ela não apresentava na primeira infância, ela começou a apresentar sensibilidade auditiva. Então, ela começou a apresentar não em casa, porque a gente ali nós temos um ambiente, Controlado, ela, claro, está né? dentro da zona de Uhum. conforto dela, de segurança. Afinal de contas, a casa, a residência, o contexto familiar é o primeiro ambiente onde a criança é inserida e apresentada após o nascimento. Então, a partir daí, contexto social, e falando ainda de microsistemas, essa criança ela vai para a escola, ela é apresentada socialmente à escola. Então, ali ela, de forma intensa, principalmente agora, nesse segundo ano, é,
com relação a esses comportamentos mais disruptivos das crianças, fala mais alto, autonomia e tudo mais. Então, ela começou a apresentar sensibilidade auditiva. E essa troca com a escola e esse retorno, É ele é de muito suma importante. importância. Uhum. Porque eu fui entender e comecei a perceber a partir do relato da escola. Então, essa parceria que a gente chama de tríade do desenvolvimento, que é equipe multidisciplinar, família e escola, eu entendo que isso é a linha de base. A escola me sinalizou, e daí ela já tem algumas funções executivas maturacionadas, né? E isso é Uhum. claro que ao longo do percurso, somente lá para os 25 anos é que essas funções elas vão estar desenvolvidas por completo, então ela já tem um entendimento. Então eu disse, olha, filha, e ela falou, mamãe, eu tô saindo de sala de aula porque dói, chora meu ouvido. E eu falei, o que que você vai... A mamãe vai te apresentar isso aqui, ó. Isso aqui é um abafador, é um protetor de ruídos. E toda vez que você sentir a necessidade, a mamãe vai colocar dentro da mochila para que você possa ter acesso a esse recurso e não se expor. Por quê? Conversando também com a escola, eu pedi o apoio da professora e da coordenação e de toda a equipe pedagógica que me deu todo o suporte. Então, também, se ao inverso for percebido que não tem barulho e ela quer colocar, eu preciso dessa mediação e dessa intervenção direta, porque senão ela pode utilizar isso como um recurso e isso se estender e prolongar. Então, a ideia não é essa, é que ela tenha isso pontualmente para que não se exponha, se desorganize e que ela possa usar de forma pontual e adequada como forma de defesa. Então, isso também é importante. E a inserção da família nas intervenções, eu considero isso também de suma Sim, importância, porque quando a família tem domínio do conhecimento, como você falou, e ela está inserida junto às intervenções, eu tenho mães que aqui, principalmente, elas são a participação delas é ativa, sabem tudo que acontece, eu. quando estão em outros lugares, precisam estar inseridas dentro do setting terapêutico, entendendo o que está sendo feito, o que está acontecendo, entendendo todo o percurso, porque essa mãe, ela vai de forma clássica debruçar e ajudar como coterapeuta, auxiliando essa equipe multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, seja ela qual for, para que essa criança possa alavancar, né, Aline? Eu acho que isso também Exatamente. E a mãe, só ela vai saber qual é a potencialidade do filho dela, exatamente. né? Outra coisa que as pessoas desconhecem é que a autoestima do autista, ela é baixíssima. Isso causa um transtorno terrível porque o autista ele acaba generalizando para todas as áreas. Então, ele ele acha que ele não serve para nada, que ele é burro, que ele não dá conta, que ele não merece, que ele é insuficiente, né? Então, eu vivenciei isso muito com o João, né? Quando eu peguei o laudo da neuropsicóloga, eu chorei muito porque só dava isso, né? Autoestima, autoestima. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para ajudar meu filho? Então, Potencializar, potencializar, potencializar. Você pode, exatamente, você consegue, essa criança, essa família, potencializar. exatamente, potencializar. Essa é a palavra de ordem. Mas foi isso que eu fiz, né? Então, hoje eu vivo o desafio da ansiedade, mas lá atrás eu vivi o desafio da autoestima baixa e causa muito prejuízo, Eu né? imagino. Eu vivo isso na prática, né, Aline? Eu sei como funciona também e sei que não é fácil. É um desafio a cada dia. Nós estamos aqui 19h56, chegando o finalzinho, passou rápido, prazeroso. Eu vou Ainda tem muito Ainda assunto, tem não vai muito dar. assunto. Vamos marcar uma próxima live. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar encerrando. Você falar dos seus livrinhos, falar do canal, onde as pessoas podem adquirir. Que mensagem você deixaria para nós encerrarmos aqui?
para as mães que estão começando essa jornada agora, recebendo um diagnóstico, passando pela adaptação de descoberta, pelas dúvidas, medos. Que mensagem você deixaria, Aline? Bom, primeiro, buscar conhecimento. Conhecimento é a chave para transformar e Libertador. auxiliar o seu filho. Exatamente. Você pode, mãe. Assim como eu consegui, você também pode, né? Todo mundo é capaz de absorver conhecimento e auxiliar o seu filho, né? E segundo, descobrir a potencialidade do seu filho, que vai fazer toda a diferença. Ele sendo típico ou atípico, gente, descubra qual é a habilidade do seu filho e dê corda para ele voar, sabe? Para ele realmente é, alcançar a máxima potência dele, porque aí sim ele vai conseguir estar se aventurando e vai conseguir vencer os obstáculos e os desafios que a vida nos impõe todos os dias, né? Então, é o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar hoje para as mães, paizinhos que estejam aqui, né, conosco hoje à noite. E eu E, vou pegar bom, o gancho na sua mensagem, Aline, para já deixar a minha também. pode, Posso? Você me pode, permite? claro. Lembrar que essas mamães, elas não estão sozinhas e que não devem. Poder, elas podem tudo, mas não devem enfrentar desafios sozinhas, né? Busquem rede de apoio. Juntos podemos ser uma potência. Então, mamães, não fiquem sozinhas, não se isolem, busquem rede de apoio mais próximas, conversem com profissionais, sejam críticas, perguntem. Se porventura a devolutiva de um profissional não te satisfazer, seja crítica, porque a crítica ela é construção de conhecimento, ela é construção de aprendizagem. Então, busquem de forma latente, aspirem conhecimento. Eu acho que esse é o gancho que eu queria pegar aqui, é, debruçado nessa tua mensagem. E, Aline, fala um pouco dos livros, onde é que as pessoas podem, ressalta, porque no início da live você falou, e ressalta onde é que as pessoas podem buscar de forma gratuita os seus livrinhos. Ó, os meus livrinhos eu disponibilizo na versão e-book digital gratuita, né? O que eu fiz em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos está no Instagram deles e também no meu. Tem todos eles nos destaques do meu Instagram, Aline Campos, escritora. Está lá disponível o link, é só fazer o download, pode fazer a impressão, tá, gente? Pode levar para as escolas. Várias mães, é, Palestras, contação palestras, das historinhas nas igrejas e exatamente, estabelecimentos. Ótimo. exatamente. Várias mães me mandam mensagens todos os dias perguntando se pode fazer impressão para levar para a escola, distribuir. Fiquem à vontade e me marquem lá no Olha que Instagram. maravilha. Eu vou colocar também o seu arroba, Bárbara vai colocar, né? Bárbara que está aqui no apoio comigo, minha filha, que eu amo. Vai colocar o arroba da Aline para todos que quiserem, vocês não vão ficar descobertos. O que que eu gostaria de falar também? Agradecer. Não posso sair, Aline. Primeiro, te agradecer imensamente pela participação, por dispor o seu tempo para estar aqui conosco, passando conhecimento, é, inspirando mães, compartilhando histórias. Quero agradecer a Júlia Bozeto, que é minha assessora de imprensa, Bárbara Bose, que é minha filha, meu tudo, as meninas, Tia Ju, Juliana, Larissa, Thaísa, Cida, meu esposo, minha filha, minha sogra, minhas irmãs. Agradecer ao time Potência, todos os colaboradores que estão conosco, fazendo esse movimento e esse impacto junto às crianças, que eu sei que faz com tanta responsabilidade, tanto amor. Então, isso para mim é importante ressaltar, agradecer todos os dias. E também agradecer a todos que estão aqui conosco nesse momento. E tem mais alguma coisa, Bárbara?
Rede social, o que que eu tenho que falar da rede social? O quê? YouTube, agora o nosso nome mudou no canal do YouTube. Nós vamos postar esse vídeo no canal do YouTube. Então, era Me Ajuda Mamãe, agora não mais, é Silvia Bose. Semana que vem tem mascote saindo, uma surpresa que é o mascote da Potência, que vai vir aí para potencializar de forma lúdica. Vamos falar sobre a unidade da freguesia com muito amor. Semana que vem a gente vai começar a postar vídeo, tá aqui minha querida amiga que vai estar tocando, minha parceira, e ela e o esposo lá, juntos, somos uma potência. E-book de quê? Tem que ter a minha rede de apoio aqui direto. Ah, não, tudo bem, isso aí. Então, eu acho que é isso, meninas. Júlia, mais alguma coisa? Pode falar aqui, colocar se tiver aqui. Eu acho que Silvia, não, acho que é isso. Silvia, eu que agradeço imensamente o convite. Agradeço a todos que estão aqui até essa hora conosco. Sei que muita gente não conseguiu pegar o iniciozinho saindo do trabalho, mas vai ficar gravada, né, Silvia? Então, todo mundo vai poder assistir desde o início. Agradeço demais o privilégio e a honra de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né, do trabalho que eu desenvolvo com tanto amor. Eu descobri qual era a minha potência Oh, e pude aí contribuir um pouco com a sociedade, né, fazendo a diferença e transformando os olhares, né, trazendo olhares generosos e empáticos, né, para nós autistas. transformando vidas, né? Potencializando vidas. Meu, muito obrigada, Aline. Um grande beijo. E olha, nós vamos conversar depois que a ideia dos livrinhos, a gente vai aprimorar isso aí para ampliar para as redes, hein? Faço questão. Vamos sim. Meu, muito obrigada, Um beijo. querida. Um beijo. Deus abençoe você e seu trabalho, tá? Amém. Um beijo a Tchau, todos. Boa tchau. Um noite. beijo no João. Obrigada e um beijo na sua princesinha. Obrigada. Tchau, tchau, querida. Tchau.